Eu trabalho. Bom, eu sou o Márcio, eu trabalho na Estapar, eu sou gestor de tecnologia ali para o back-office. Eu tô ali há. Eu comecei na Estapar há coisa de 1 ano e meio, mais ou menos. É, o projeto Oracle, ele começou há 2 anos. Na verdade, ele foi entregue para uma outra consultoria ali no meio do ano passado. Até então eu trabalhava no back-office, mas mas na parte de. A gente tem dois back-office, na verdade, né? O back-office legado, esse é o nome que a gente usava ali, e o back-office Oracle. No back-office legado, a gente trabalhava muito mais com projeto, coisa nova, microserviço, toda essa parte mais modernosa. E o back-office do Oracle era gerido por um outro gestor, que assim que fizeram a entrega ali do Oracle, em julho, mais ou menos, do ano passado, ele acabou saindo e o meu gestor, o Vidotto, ele perguntou se eu queria assumir, se eu queria trabalhar naquela frente, e, cara, eu aceitei e começamos a trabalhar ali com Oracle. Eu já tinha um pedido muito claro ali, né, do que tinha que ser feito, basicamente era estabilizar o Oracle. Na entrega, a entrega foi muito pobre, só para voltar um pouquinho, né, o que é a Estapar? Estapar é a empresa de estacionamento, acho que muita gente conhece ela. Isso é informação pública, ela é listada, né? Então tem bastante paper ali no RI. A gente tem em torno de 800 garagens. São 800 operações rolando no dia a dia ali. O Emílio, que é o nosso presidente, ele assumiu a coisa de 2 ou 3 anos atrás e ele tinha uma meta de dobrar. Ele ainda está no meio do mandato dele e a gente já chegou em 800. Quando ele assumiu, era em torno de 500, 480. A gente já chegou em quase 800 operações. Então, a gente vai dobrar. O fluxo é muito grande. De abertura de novas operações, a gente tem arena, que tem muito carro entrando e saindo, tem estacionamento, enfim. Então, a gente está crescendo, e crescendo muito rápido. Um número que é bem relevante, principalmente para a gente, né, de RP, para Estapar, isso é muito grande. A gente gera mais ou menos 15 milhões de notas fiscais por mês. Então, não é só o RP que trabalha, eu tenho um sistema que fica no legado ali, né, no back-office legado, que também processa as RPS, faz virar nota fiscal. Então, o RP trabalha pesado, o meu retaguarda trabalha pesado e o meu parceiro fiscal também trabalha pesado. Ou deveria trabalhar muito pesado. É... E... Enfim, esse é mais ou menos o tamanho da Estapar, né? Na entrega ali do Oracle, a gente teve um grande problema, que foi, cara, uma entrega muito fraca. Nessa mecânica da troca da RPS por nota fiscal, os 15 milhões ali, a gente nunca conseguia atingir o que o pessoal do back-office pedia, né? Nunca, nunca. Foram 2 meses de caos, completo caos. E para a gente isso é muito importante, porque o fiscal ele tem um prazo. Porque senão esse cara vai começar a pagar multa se vira um mês. Mas dificilmente vai virar um mês sem trocar, né? RPS pela nota. Mas a gente tem um outro problema, que são os mensalistas. Mensalista PJ, que é um pouco diferente do mensalista PF, por exemplo. Esse é o nosso principal problema ali. Que era, né? O principal problema. Pra você ter uma ideia, a gente tem um processo no PJ. Antes de eu faturar o PJ, de emitir o boleto para ele, eu preciso emitir a nota para ele. Eu emito a nota, com a nota eu emito o boleto e mando esse boleto por e-mail, por correio, seja lá qual for. E esse PJ, essa empresa, ela tem uma janela, assim como a Estapar tem uma janela de pagamento. Se eu perder aquela janela de pagamento, ao invés de receber em 30, 40 dias, eu vou receber em 60, 90 dias. Então, pô, a Estapar é uma empresa listada. Se por um acaso, que não é difícil, esse gap cai no fechamento de trimestre, quando eu tenho que apresentar os números, é um puta problema para mim. E é onde começou a incomodar bastante o Daniel, não só o Daniel, né, o Emílio e o Daniel, que é o CFO da Estapar, e acabou chegando no Vidotto e a gente ele ofereceu para mim ocupar o back-office inteiro. Eu assim, cara, eu nunca. O Vidotto, a gente tem uma conversa bem franca, assim como com a Ninecon. Eu
Eu falei assim, cara, eu nunca trabalhei com RP, eu não sei para onde vai esse negócio, eu não entendo esse negócio de GL, AP, AR, cara, eu não entendo esse sopa de letrinha, mas eu tô a fim de aprender. Vamos aí. Ele falou assim, cara, eu preciso de alguém. Ele me deu alguns drives ali, o que eu precisava fazer. Eu falei assim, fechado, vamos fazer esse negócio aí. Tirou o antigo gestor, eu entrei, e aí enfim, aí fizeram uma entrega muito pobre ali, eu acompanhei muito de perto a operação, o fechamento ali, para entender o que estava acontecendo. E aí uma coisa que eu aprendi com um cara bem sábio foi, cara, a gente precisa de ter o olho no olho. A gente precisa entender se aquele cara que está na minha frente, aquele parceiro, aquele vendedor, aquele fornecedor, ou até os meus funcionários, os caras que trabalham comigo ali, se eles estão a fim de comprar briga, se eles estão a fim de resolver o problema, ou se eles só estão a fim de colocar dinheiro no bolso e ir para casa às 6 da tarde. Então eu desci pro Play, eu fiz com esses caras, né, com o parceiro fiscal e também com a antiga consultoria. A gente fez o fechamento ali durante 2 meses. Foi muito ruim, porque, cara, toda semana era uma briga, toda semana era uma discussão. Eu não vou falar o nome. Não. Mas, cara, foi uma briga, foi uma discussão. E no final eu já sabia que aquilo ia ser uma briga. O que eu queria entender é se esses caras estavam comigo ou não. E acabou que, porque eu já tinha, enfim, a missão que o Vidot tinha me dado era tirar esses caras daqui, né? Márcio, Sim. deixa eu te fazer uma pergunta. Esse parceiro foi o que fez a implementação, Foi, né? foi. E eu sei que você não estava lá na época da decisão, mas talvez você tenha um pouquinho ali do histórico do porquê, às vezes, as empresas preferem fechar com um parceiro que fez a implementação e qual que é o feeling que você tem dessa decisão lá dentro da Estapar? Enfim, quem tomou essa decisão ali na Estapar também não deve estar mais lá. Mas foi a nossa conclusão ali foi uma questão de custo. Foi o mais barato. Tá. Foi isso. Hoje você não tomaria Não, uma decisão de assim? jeito nenhum. Porque, de novo, né? Para mim faz muito sentido a gente olhar no olho e falar assim, cara, quando eu desço pro play para entender o que está acontecendo ali, eu quero 2 coisas. Eu quero saber se tecnicamente você me entrega. E a gente vai questionar tecnicamente, é por aqui, é por ali, é no RP, é no BIP, aonde que é esse negócio aqui? Esse é o primeiro ponto, para eu ter algum respaldo técnico. E o segundo ponto é aquilo que eu disse. O que você está fazendo aqui? Você só quer pegar meu dinheiro? Ou você quer me ajudar a crescer? Uhum. Cara, o Emílio pegou a empresa com 500 garagens. A gente já tem 800. Eu ainda tenho um fluxo, no começo, quando ele pegou era menos, mas eu já tenho 15 milhões de nota. Cara, eu vou chegar em 20, eu vou chegar em 30. E aí, você tá afim de seguir comigo ou não? Uhum. Então, assim, para mim isso faz muito mais sentido. E nesse sentido, nesse ponto, cara, com o Vidotto e com o Daniel, com o CFO, é nessa linha que a gente segue. E funciona muito bem. Uma vez que a gente prova que existe um racional por trás, que isso aqui funciona e tem algum respaldo técnico e também algum emocional ali, do tipo, eu acho que esse cara vai entregar, tem esse feeling, cara, vai pra frente. Só voltando um pouquinho ali na história. Enfim, desceu ali pro play, foi entender o que acontecia ali na operação, cara, não funcionava e os caras não estavam afim, assim, literalmente não estavam afim. Para mim, o check foi quando eu questionei alguma coisa ali, falei assim, cara, essa performance da emissão do boleto ali não está funcionando. O que você tem para me entregar? Qual é a sua alternativa? O que a gente faz aqui? E um cara do lado de lá falou assim, não tenho o que fazer. Eu falei assim, porra, como não tenho o que fazer, cara? Não tenho o que fazer. Eu não tenho mais o que te entregar. Ok. Pois é, Bruno. Eu falei, tá bom. Cara, virando as costas. Cara, eu saí de lá, fui para a sala do Daniel. Enfim, a gente fez o que tinha que fazer. E aí no processo de contratação da Ninecon, né? A Ninecon entrou na Estapar e isso já começa para mim cheirar muito bem, sabe? A gente criou um RFP, jogou no mercado, falou com uma, outra e tal, apareceu a Ninecon. Na verdade, a Ninecon já estava dentro da Estapar, mas estava num pedaço bem pequenininho ali, do EPM, se eu não me engano. E, cara, a gente começou a conversar em final de setembro, alguma coisa assim. A gente teve 3 reuniões. Na primeira reunião, eu disse exatamente o que eu ouvi quando eu entrei na Estapar.
Estapar é uma empresa de estacionamento. A cancela tem que abrir. Se a cancela não abrir, você vai ter um problema. E eu lembro que nessa reunião estava o Nico e acho que a Jaqueline. O Nico disse, eu entendo, o Nicolás, né? Ele falou assim, eu entendo e ok. Bom, ali o cara já não deu um passo atrás, eu entendo e pareceu que estava junto. Na segunda reunião a gente já tinha você e também tinha a Denise no papo. E, cara, todo mundo muito motivado, querendo entrar ali para dentro. Quer dizer, aquele segundo check, né? Se aquele cara tá querendo entrar, já estava passando, disse assim, cara, eu acho que isso aqui vai dar match. E a terceira reunião, que foi com o Bruno, eu peguei o meu arquiteto, foi conversar com o Bruno, expôs a situação para ele, falou assim, cara, a gente tem essa situação e a antiga consultoria disse que não tem mais o que fazer. Cara, o Bruno chavou ali qual era a solução, falou, opa, peraí. E de novo, usando o chat GPT, deixa eu ver se o que ele está falando é verdade. Pô, eu confio até desconfiar, né, pô? E realmente, cara, aquela era a solução. Falei assim, bom, então eles passaram os dois critérios ali, né? O Ele técnico... não era só uma carinha bonita, então. Não. O youtuber, o influencer. Não. Falei assim, pô, então passou ali nos dois critérios e, cara, a contratação foi rápida, né? A gente começou a conversar no final de outubro, no meio de novembro já tinha dado o ok ali e eu lembro claramente também uma coisa que o Daniel falou para mim, o CFO, ele falou, Garcia, quanto tempo para a gente colocar os caras para dentro? O que a gente precisa fazer? Quanto tempo não? Ele falou, o que você precisa fazer para trocar a consultoria, para colocar os caras para dentro? Você pode pedir o que você quiser, menos tempo. Eu falei, porra, Daniel, aí é complicado, né? Mas enfim, eu pedi de um tempo, mas não tempo. Achei um jeito ali, né? O jogo de palavras e tal, mas fato é, a Estapar também é bem complicada para contratar, para destratar, contrato, aprova, assina e tal. Cara, a Nineco entrou na Estapar no dia 1º de dezembro sem contrato assinado. Não sei se você sabia disso. Anota aí. Tá bom. Quer dizer, um contrato verbalmente assinado. Mas a Nineco entrou ali e, cara, já tinha um plano. Isso também foi um pedido que a gente fez ali pro Nico, pra Denise. Cara, eu quero um plano. Eu quero saber o que vocês vão fazer aqui. E, cara, em menos de uma semana, os caras chegaram e falaram assim, cara, em dezembro vai ser operação assistida, em janeiro a gente vira a chave e eu assumo 100%. Ok, fechado. Passou dezembro, tava no meio de dezembro ali, a Nineco já estava dentro de casa, realmente assistindo o que estava acontecendo, o fechamento. Eu tenho fechamento no começo do mês, eu tenho faturamento um pouco depois, e eu tenho a prévia do fechamento no final do mês. E a Nineco assistindo. Tomei muita pressão dos caras que trabalhavam ali comigo, que eles me ligavam, me chamavam no chat e falavam assim, Garcia, os caras só estão assistindo, eles não estão fazendo nada, eles só estão assistindo, é Netflix, vou dar pipoca para esses caras. Eu falei assim, calma, cara, é a operação assistida, deve ser assim. Eu sei que assim, depois da terceira vez, eu falei assim, cara, não vai dar. Aí falei com a Patrícia, que é a coordenadora lá da Nineco, ela falou assim, é assim, Márcio, é assim, a gente está aprendendo, estamos lendo documentação e tal, não sei o quê. E o meu time, os caras estão assistindo, isso aqui não é Netflix. Tá bom. Aí, Luciana, precisamos conversar, Luciana. Ela me explicou tudo o que estava acontecendo e tal. Eu falei assim, cara, esse foi, se naquele começo, né, Nicolás, Denise, entenderam muito bem que a cancela tem que abrir. Nessa segunda conversa com a Denise, com a Contígio, cara, eu entendi, ela jogou aberto comigo e falou assim, cara, temos um problema, é esse daqui. Eu peço um pouco de paciência. Eu falei assim, pô, tá entendido. Voltei pro meu time e falei assim, cara, temos um problema, a gente tem que esperar os caras. Mas, na conversa com a Contígio, né? Temos um problema, eu vou esperar, mas em janeiro eu só pago uma consultoria. Se os caras estiverem aqui, eu não pago vocês. Ok, né? E realmente, virou janeiro, cara, eu não tinha mais a outra consultoria dentro de casa. Dia 2 ou 3 de janeiro, eu só tinha uma consultoria. A Nineco assumiu a bronca inteira. Acho que do mesmo jeito com o Mota, né? Meta, desculpa. Cara, não são só flores, a gente teve muita treta, mas muita treta. Isso. No pior dos casos foi um guarda-chuva. É verdade. Então teve muito problema ali, muita treta, e
e assim, acho que normal, porque de fato eu cortei relação com a antiga consultoria, não tinha mais papo, não tinha mais e-mail, não tinha mais nada. Eu estava bem magoado, todo mundo da Estapar estava bem magoado com a antiga consultoria, do ponto de vista de atendimento, de solução, cara, não funcionava mais. Mas quando a Nineco entrou, os gestores do back-office ali, né, do pessoal de negócio, eles ficaram bem motivados, bem empolgados. A Nineco fez aquela apresentação do Scrum, Onboarding. isso, onboard e tal. Enfim, a gente entendeu o que queria entender ali também. Bem isso. Opa. Então, mas no primeiro momento a resposta foi muito positiva. Eu falei assim, cara, esses caras estão estruturados, esses caras sabem o que estão fazendo. Eu falei, bom, eu espero que sim. No meio do mês, todo esse caos que aconteceu ali e tal, foi muito mais com a gente de TI, a gente segurou muito a bronca para isso não aparecer ali para os usuários, né? No final de janeiro, mais ou menos, já tinha tudo muito mais controlado. Aconteceram outros problemas ali, né? Um deles, que esse foi um outro check que para mim, assim, cada vez que acontece um problema é uma oportunidade, né? Para a gente validar ou para a gente desvalidar o que está acontecendo ali. Aconteceu um outro problema, no meu back-office eu tenho basicamente 4 departamentos. É isso que eu atendo, é isso que o R... Não é só isso, mas basicamente isso. Financeiro, contábil, fiscal e compras. E cada departamento desse tem um gestor ali. E cada gestor ele lida de uma forma com o time dele e também com interação com o vendor, com a gente mesmo ali dentro da Estapar, né? E foi um pouco difícil de entender e explicar para a Nineco que, cara, cada cara desse ele quer um tipo de atendimento. A gente bateu desde o começo, não tem nomes, não tem CPF aqui, é a Nineco. A gente vai abrir um chamado, vai mandar para os caras e alguém de lá vai resolver. Essa é a mecânica. Isso a gente não estava acostumado. A Estapar não estava acostumado com isso. Os gestores da Estapar eles tinham um nome, tinham um telefone, sabia quantos filhos tinha o consultor que estava atendendo, sabia tudo. E, cara, não tinha limite, né? Ligava de final de semana, ligava à noite, enfim, era um problema. E um problema pra gente, né, de governança. TI que precisava ter algum tipo de governança. A gente não sabia qual era o problema que estava acontecendo. A gente era o último a ficar sabendo. E ficava sabendo quando a antiga consultoria não conseguia resolver, me chamava o meu coordenador e falava assim, cara, tem um problema aqui, mas como assim? O problema aconteceu agora? Sexta-feira, 7 horas da noite? Não, porque eu já venho falando com eles. Aonde você está falando, cara? Então, esse processo, essa governança da Ninecon, cara, serviu muito de escudo para a gente implementar essa governança também dentro da TI. E aí, de novo, né? Cada empresa tem a sua maturidade, a gente não estava nesse ponto ainda. E, sim, usei a Ninecon, copiei o modelo, fiz a adaptação e, cara, colocamos ali dentro do back-office da Estapar. Fez muita adaptação, o modelo da Ninecon. E aí sim vem a outra crise, né? Cada gestor ele precisa ser tratado de uma forma, ser olhado de uma forma, porque cada pedaço do RP ele tem uma dinâmica. Enquanto o meu fechamento acontece, né, financeiro, contábil, fiscal, e o compras vai acontecer no dia 15. É ali que eu começo o meu fechamento de compras. Cara, eu preciso dessa dinâmica também refletindo ali no meu vendor, porque eu atendo esses caras desse jeito. Aí eu não envolvi a Gontijo porque o negócio estava muito sob controle com a Patrícia, que é a nossa coordenadora. Falei, gerente agora? Faz tempo. Tá bom. Chamou a Patrícia. Daniel era a coordenadora. É verdade. Enfim. Vamos falar com a Patrícia porque, cara, a gente precisa de um atendimento diferente para cada cara desse. A gente fez uma proposta, justificou o porquê dessa proposta. E a Patrícia olhou e falou assim, tudo bem, vou falar com a Lu, com a Luciana, mas acho que dá para seguir. Cara, não teve fricção, não teve o tipo, não, acho que não vai dar, isso vai afetar o meu SLA. Cara, não teve nada disso. Eu falei assim, pô, mas tá estranho isso aqui, hein? Ela não te passou o recado inteiro, que eu falei que tinha um prazo limitado ali para a gente ir trazendo o pessoal. Não, a gente só ouve o que a gente quer, né? Ah! É seletivo. É igual com criança, pô. Ah, entendi. E tá sendo muito bom. Então, olhando para o meu usuário interno, né? Eles tinham uma percepção de, cara, esses caras são organizados,
depois mudou para, porra, não estão me atendendo, tá fechando minha chamada revelia só porque eu não respondi. E agora a gente está nos amores de novo. Pelo menos o meu usuário com a gente, com a Nine, com a gente tá de novo. E para mim, para a gente ali no geral, né, para Estapar, isso é bem importante, sabe? Eu venho dessa... Acho que por isso que também faz tempo já que eu tô ali, e o Vidotto e tal. Eu tenho um cara no meu time que ele tá na Estapar há 20 anos. Ele começou ali na garagem e tal, fechando caixa, manobrando, pegando ticket. Enfim, ele carregou, cancela para cima e para baixo, tirou daqui, levou no outro estacionamento, ele passou pelo financeiro, pelo compras, pelo suporte, e hoje ele está como coordenador ali de TI. E é assim que a Estapar lida com as coisas. Esse é o match da Estapar. Se você está afim de fazer, está afim de entregar, está afim de colaborar, não importa com o que. Você tem a sua especialidade ali. Você é programador .NET, programador OCI. Cara, não importa, você tem a sua especialidade. Mas enquanto você tiver afim de me ajudar, cara, a gente tem uma parceria muito forte. Muito forte. É assim que funciona dentro da Estapar. E com os fornecedores, eu demorei um pouquinho para entender isso, mas eu entendi. E com os fornecedores, cara, é isso que a gente quer também. Na verdade, eu não quero fornecedor. Eu quero um parceiro, cara. Porque, eu acho que o Bruno falou agora, né? Cara, o negócio vai mudar. Em janeiro era de um jeito, em novembro vai ser de outro, e vai mudar. Cara, a gente era só estacionamento, a gente tem arena, a gente agora também tem o app da Azul, que tem a área azul aqui de São Paulo, de outros lugares. Mas não é só área azul, eu vendo pneu, eu vendo coisas para o carro aqui, seguro. Cara, o negócio muda. Então, se eu mudo internamente, a Estapar investe em pessoas de produto e tal, cara, eu não posso ter um vendedor ali, um fornecedor. Eu preciso ter um parceiro, preciso ter um cara que entenda o que está acontecendo. E, se possível, isso é muito que a Patrícia faz, né? De forma proativa, olha ali e fala assim, opa, tem um problema aqui, hein? E a Patrícia faz muito bem isso, né? Não sei se talvez você instigue ela, mas a Patrícia faz muito bem isso. Ela olha e fala assim, Márcio, temos um problema aqui, já levantei com a Lu, estamos pensando nessas alternativas, essa pessoa não está funcionando direito, vamos trocar? Eu falo assim, porra, não tinha nem visto isso, meu time não tinha reportado, mas tudo bem, tá me dizendo que não está funcionando, vamos achar qual a melhor forma. Para mim, essa proatividade funciona, cara, enfim, valida tudo o que veio acontecendo ali, né? A transparência, né? Também. Isso. Aqui a transparência, naquela nossa conversa em dezembro, ali para mim já tinha assim, cara, o cara não tá me escondendo nada. A Nineco, né? Não tá me escondendo nada, tá jogando claro, tá jogando aberto, tá difícil de contratar, é difícil de achar. Eu sei porque eu tava em contrato, cara, não é fácil. Às vezes você acha uns caras aí difícil. A gente tem vários problemas ali, mas o último problema que para mim foi também chancelou mais uma vez foi o lance a treta com a Oracle, né? E aí, de novo, a gente fazia. Agora deve estar fazendo 3 anos que a gente contratou o ERP da Oracle. Lá atrás a gente tinha uma volumetria, tinha um número X de usuários. A gente triplicou o número de usuários e a minha volumetria continua a mesma. E aí eu comecei a ter problemas de performance. O pessoal do financeiro começou a reportar e tal, conversando tecnicamente, a gente tem um problema de performance aqui. Tem um problema de código, desse código a gente ainda não tinha mexido, aquela entrega mal feita, não tinha mexido ainda, mas, cara, não é só código. Cara, tá topando o RP, tá topando, a gente consegue ver em log que tá topando. O que dá para fazer? Enfim, toda aquela novela de abre SR na hora, com acompanha, desacompanha, fechou, abriu, cara, toda aquela novela. Acho que eu fiz uma reclamação com... Também começou desse jeito, eu devo ter comentado alguma coisa com a Patrícia ou com a Contígio. Eu sei que chegou pro Bruno, comprou a briga, falou assim, vamos falar com a Oracle. Vamos falar com a Oracle. Chegou ali na frente com a Oracle, cara, e negocia, e aperta, e briga, e bate, vai e vem. Acho que foram umas três reuniões bem parruda. E, cara, provou que realmente a gente está errado. Quer dizer, o sizing está errado, tem que mexer nesse negócio. E o engraçado é que... Engraçado, né? O efeito colateral foi muito positivo depois disso.
a minha gerente lá da Oracle, eu falava com ela a cada 15 dias, de segunda-feira às 11 horas. E ponto, é esse horário que eu tenho para você. Eu falei, perfeito, tá certo. Eu sou cliente mesmo, quem é? Eu? Você? Tá bom, mas tudo bem. O comportamento mudou completamente. Ela me ligou no sábado, não foi para me chamar para sair, foi para me dizer que tinha a SR da Oracle tinha sido atualizada e queria fazer o resizing no domingo, mas precisava do meu ok. Eu falei assim, caraca, brother, sábado ela me ligando, tava colocando os meninos para dormir, porra. Falei, eu vou tentar falar e vamos ver. Cara, não consegui falar. Tentou fazer na sexta-feira, dia 6, agora vai fazer dia 6, não posso fazer porque eu tô em fechamento. E aí eu tava falando com o Bruno, cara, ontem à noite, às 11 horas da noite, ela me ligou de novo. Porque ela tentou falar com o meu time, não conseguiu, que tinha uma resposta de uma SR que não estava mais relacionado ao resizing, não conseguiu falar e estava me dando um report. Eu falei assim, porra, 11 horas da noite? As coisas mudaram, cara, sabe? Então, de novo, tem muito a ver com o olho no olho ali, com a confiança, saca? Tem a parte técnica, se esse cara é capaz de entregar tecnicamente o que eu preciso, mas também tem a relação de parceria. Fornecedor por fornecedor, tem vários aí, né? Tem várias consultorias por aí, mas se a gente começa a trabalhar de uma forma como parceiro, cara, a gente muda o game, muda o jogo. Uma outra coisa que eu falei pro Nicolás também, que eu lembrei agora, que foi da cancela, né, cara? Se a cancela não abrir, você tem um problema. Foi o que eu falei para ele, foi, cara, se você tiver algum problema de custo, de dinheiro, de qualquer coisa, cara, primeiro resolva. Entregue pra cara. Depois a gente senta e vamos negociar. Vou te pagar em 1, 2, 3, 10 vezes, não vou pagar, vai ficar. Cara, depois a gente negocia isso. Mas primeiro resolva. E realmente é assim que a gente vem tocando. Isso podia falar, né? Eu vou ter uma conversa séria depois ali. Mas, cara, isso vem. Eu acho que a gente está no caminho certo, né? Da Estapar, de escolher ali os parceiros certo. A gente está. A minha primeira missão foi essa, de trocar a consultoria. Foi trocado agora no final do ano. A gente está nesses 6 meses de casamento, né? Briga, amor, mas o saldo é bem positivo. A gente tem outros fornecedores para trocar ali, não tão ok, não é parceiro. Enfim, a gente também está nesse processo. O Nicolás me ajudou bastante também. Eu pedi uma lista para ele, pedi uma lista para a Oracle, confrontei as duas e a gente já saiu dali com bastante to-do também. Mas é isso. Excelente. Uma novela quase, né? Faz pouco tempo, né? Não faz tanto tempo assim. Foram só 6, 7 meses. Nem 6. Está fazendo 6 meses agora, né? Uma conta relativamente nova e a gente ainda vai brigar bastante. Vamos resolver bastante problema, mas assim, eu queria que você falasse para as pessoas, né, desde o início com a Nine, o que mudou na sua vida, porque a gente falava muito ali sexta-feira à noite, às vezes num sábado, né? Desde que a Ninecom entrou e trouxe alguns benefícios, um pouco mais de estabilização, o que mudou para você no seu processo todo ali? Lá também, lá atrás, no processo de contratação, o Nicolás, ele falou assim, então eu vou te fazer uma proposta de sustentação e de melhorias. Eu falei assim, cara, você tá de brincadeira, eu só quero suporte, cara. Eu não quero melhoria. Que melhoria? Você tá louco, cara. Se você não tiver melhorias, não vai resolver seu problema. Eu falei assim, não, Nicolás, me dá o suporte, fecha o contrato de suporte, me dá a proposta, depois a gente vê isso. E aí que em fevereiro, aquilo que ele tinha falado em novembro, dezembro, realmente, cara, se eu não tivesse um time de melhoria, cara, eu não ia conseguir resolver o que a gente está resolvendo aqui. E aí, para mim, isso foi outro ponto que ficou bem nítido ali, saca? Coordenação também, né? Oi? Coordenação também, né? Da Bitelo? Não, o coordenador que eu te desafiei lá no início. Isso, tinha um coordenador também, né? A coordenadora era compartilhado e tal. Falei assim, cara, acho que você precisa de um coordenador. Esse foi outro ponto, é verdade. Você precisa de um coordenador full-time porque a operação é difícil, é complexa e tal. Eu falei assim, não preciso de nada.
preciso de nada. Não preciso de nada disso não. Você está querendo... Não preciso. Cara, não deu um mês. Eu falei assim, ô Gontijo, Quanto é? Para pôr mais part-time aqui. Mas esse cara também faz bastante diferença, saca? A Estapar é uma empresa de operação. Então, de novo, a cancela não pode abrir. E não pode fechar. Então, quando eu tenho um problema, ele é um problema urgente. Ou minha base de mensalista que não desceu para a garagem, ou é alguma coisa que não sinalizou ali, o retorno bancário que não sinalizou na garagem e a cancela não está abrindo, enfim, é esse tipo de problema. E aí a gente, né? Pô, imagina você entrar, você tem a sua credencial ali, você vai no estacionamento que você é mensalista, você bipa e não abre. Cara, você não vai ficar nem um pouco feliz. É ali que você vai entrar. Vai lembrar da Estapar. Assim, que não abre? Tá de sacanagem, eu já paguei o meu boleto e não abre. É aí que... Melhor não. Mas enfim, ali que a gente lembra que, cara, tem uma operadora e eu vou ligar para esses caras e eu vou reclamar com esses caras, né? E quando eu preciso desse apoio, desse problema, que é todo dia, cara, esse coordenador tá ali no meio de campo acionando quem é o cara, se é o head lá da célula, o cara do GL, o cara do AP, ele faz ali, começa a organizar também, né, com quem tem que falar para divulgar aquele problema. No começo, o meu funcional, eu tenho 2 funcionais na Estapar, né? Meu funcional tinha que fazer essa mecânica aqui para juntar os caras. Hoje já não. Hoje esse coordenador entende, o meu funcional só levanta e fala assim, ó, eu tenho um problema, hein? E o cara consegue ali dentro da Nine conjuntar as pessoas certas ali dentro do suporte. Isso foi bem relevante também. Um outro processo que a gente copiou foi o Booking. A Nine tem esse processo, né? Todo final do mês, começo do mês seguinte, apresenta o Booking, SLA, entrega, classificação de chamada e tal. Isso a gente copiou e colocou ali para dentro da Estapar também. O time de back-office, a gente atende chamado N4, não atende N1. A gente tem essa classificação também, mas é menos formal, né? A gente só gera um PPT e apresenta ali para os gestores e tal, mas sem muito alarde. Mas reforça, né, a estratégia da TI, a importância, né? Cara, tá sendo muito bacana, sabe? Realmente, de novo, é aquele lance do parceiro e do fornecedor, cara. É bem diferente a relação. É bem diferente. A gente tá com... Enfim, é bem diferente. Excelente. Entendeu o quê? Eu falo mais com você e com ele do que com meu marido. Não, muito obrigada, Márcio, pela participação. Não sei se alguém tem alguma pergunta para o Márcio. Não? Acho que ele pôs bastante, nem precisei fazer mais nenhuma pergunta, ele já colocou bem claro aqui todo o nosso approach, a nossa novela juntos aí. Tem bastante coisa ainda por vir, né, Márcio? Tem. Tem reforma tributária, né? Excelente. Muito obrigada pela participação Obrigado. aqui. Márcio, obrigado aí pela novela, né, história, né? Sempre é bom a gente conhecer histórias, né? E hoje a gente conheceu algumas, né? Do Márcio, da Cris, do Meta, né? Espero que a gente possa juntos contar mais histórias. Só que a gente conta história, por mais confiança que a gente tenha, né? Estar juntos aqui é sempre ouvir alguém que ouve muitas histórias, né? Né, Vânia? E compila essas histórias e transforma isso em material que pode ser usado como referência. Então, vou convidar agora... Vânia, obrigado de novo, Márcio. Obrigado. Vou convidar a Vânia para falar um pouquinho do ESG,